Então, galera, continuando nosso bate-papo nos nossos podcasts vocacionais, né? Vocação e outras coisas. Hoje a gente vai falar sobre celibato, né? Esse estado de vida na igreja, né? Na comunidade. Vamos falar dessa forma específica, né? De amar mais a Jesus dentro desse chamado. Então, vamos falar sobre celibato, gente? Vamos. Então, tudo bem? Shalom. A gente tá aqui mais uma vez, eu, Angélica, Paulinha, 3 celibatários. Eu já tenho meus votos perpétuos, a Angélica também tem os votos perpétuos. Paulinha ainda não, mas tá caminhando para lá. Tô chegando lá, né? Com a graça de Deus. O que é votos perpétuos? O que é o celibato? O que são eles e o que sou eu? Então a gente vai conversar um pouco sobre isso agora. Então vamos lá, Angélica. Ele foi Angélica, falando não que estava preparada ele vai para responder. isso. Angélica, o que é objetivamente o celibato? Gente, Oi, pra quem não gente. sabe, a Angélica é teóloga, né, Angélica? Fez Teóloga, teologia. Tinha um professor meu que dizia que estudar teologia não quer dizer ser teólogo. Eu estudei teologia. Ela sabe mais que nós. Com Resumindo. Então, gente, o celibato é uma forma de vida que Jesus mesmo inaugurou, né? Ele veio e viveu assim, como celibatário, né? Casto, pobre, casto e obediente. E então, a partir disso, né, dessa forma que ele encarnou, Deus começou então a suscitar no seio da igreja homens e mulheres que se sentem chamados a renunciar ao matrimônio para se dedicarem de corpo e alma a uma vida consagrada a Deus, a uma vida como celibatário, né? Então, se professa os votos de pobreza, castidade e obediência, vivendo em continência, mas em vista de oferecer a Deus as primícias, né? Sim. O que Santa Teresinha diz, os melhores perfumes, né? Então, se consagra a alma e o corpo a Deus como único esposo, como único Senhor, né? Ou seja, Profunda. é uma pessoa toda de Deus. Toda né? de Deus. Toda de Deus. Toda de E Deus. tem homens celibatários, tem mulheres celibatárias. Por exemplo, as freiras, os religiosos, eles são celibatários, né? Tem os padres religiosos que são ordenados sacerdotes, mas tem aqueles religiosos que são celibatários sem ser padre. No meu caso, eu não sou religioso, eu sou leigo consagrado, mas eu sou celibatário, ou seja, não vou nem casar, nem vou ser padre. Porque existe uma vocação específica ao sacerdócio, que não é o meu caso, e uma vocação específica ao matrimônio, que também não é o meu caso. Ai, Vitor, o que é que tu faz? Eu O que eu sou? Não sou sirvo a padre, não nosso vou Senhor casar. Jesus Cristo do jeito que Ele quiser, livremente, que é uma das características do celibato, é essa liberdade, né? É estar inteiramente nas mãos de Deus. Porque, de alguma forma, o matrimônio, o amor a Deus se expressa ali no amor à família, no amor aos filhos, no amor à esposa ou ao esposo. No sacerdócio, o amor a Deus se expressa no ministério ordenado, na ministração dos sacramentos, no pastoreio próprio da missão sacerdotal. E o do celibato, ele se expressa, o amor a Deus se expressa no amor a Deus, fazendo o que for preciso. Se for para varrer, vamos varrer. Claro, todo mundo na comunidade de vida varre, padre, sacerdote, celibatário e casados, mas o celibatário é aquele que não tem nenhuma estrutura humana afetiva, Mediação, né, Vitor? nenhuma mediação, melhor dizendo. Para ir para Deus, assim, uma característica, né? Quem se sente chamado ao matrimônio tem como mediação o esposo ou a esposa e os filhos, né? Sim. O sacerdote tem os sacramentos, tem a vida do ministério própria dele, como o Vitor disse. O celibatário não tem mediação, né? Ele não entendam, não precisa de mediação. E tu sabe que o Frei, o cardeal, né, agora Raniero Cantalamessa, escreveu um livro sobre a virgindade. Esse eu vou ler. E aí ele diz assim, que o celibatário, uma das grandes tentações dele é o orgulho, Vitor. Olha aí. Ai, meu Deus, Por eu tenho quê? orgulho Então de eu ser sou orgulhosa. celibatário mesmo. Alguém Mas reze sabe por por mim. quê? É interessante, porque ele, como ele não precisa de mediação, ele pode Pode se achar ensoberbecer, que ele né? se ensoberbece, entendeu? Porque ele não diz a nenhuma outra
criatura, eu preciso de você, né? Porque quem é chamado ao matrimônio precisa do esposo Sim. e da esposa. O padre precisa viver o ministério sacerdotal, os sacramentos, a paróquia, a igreja, Sim. o povo que é confiado a ele. Mas o celibatário, como o Vitor estava dizendo, é livre, assim, né? Então, ele acaba sendo tentado a esse tipo de postura de que o cardeal tem uma linguagem forte, né? Ele diz assim, ele não se dobra diante de nenhuma criatura para dizer eu preciso de você. Mas, na verdade, é bem diferente. Assim, entenda, né? muito Não precisa de diferente. mediação, mas o celibatário é um ser essencialmente de relação. De relação, Relação. totalmente. É o que Porque não tem exclusividade, né? Exato, E eu é queria por falar. isso que é uma tentação, porque é um engano, né? Pode cair no engano de achar isso, né? Eu sou suspeito, eu tô falando, já dá vontade de chorar. Ouvindo falar do celibato. Ali a gente lendo aqui os estatutos da comunidade quando fala do celibatário. O que o celibatário tem que ser? Aí realmente a gente fica, ai meu Deus, Aí só pela graça, né? Mas isso que a Paulinha falou, o Tintini, o padre Amedeo Tintini, ele diz isso, né? Que uma das características do amor celibatário, do amor do celibatário, é que ele não é um amor exclusivo. Onde, como é, por exemplo, o amor do matrimônio, né? De um casado. Porque, de alguma forma, ele particulariza o seu amor, porque, como a Angélica disse, ele precisa da instituição familiar, ele precisa daquela outra criatura para, como mediação, chegar no amor de Deus. E ele diz, aí eu exclusivizo o meu amor aos filhos e à minha esposa, ou aos filhos e ao esposo. O amor celibatário, ele não pode ser exclusivo. No momento em que ele se torna exclusivo a uma pessoa ou a poucas pessoas, ele já fere a essência do amor celibatário. Mas, por outro lado, ele se torna inclusivo. E o que é ser inclusivo? É exatamente que ele deve incluir no seu amor e no seu coração, no coração celibatário, ele deve incluir todo o povo de Deus, toda a humanidade. Ele é na tão evangelização, capaz de amar que na ele não adoração. consegue amar uma coisa só, né? É legal. Eu tava lendo esses dias sobre isso e aí tava tipo assim, quem diz que ama a todos, na verdade não ama nada, né? Não ama ninguém. Então, a maneira do celibatário amar também não é essa maneira assim, eu não amo ninguém, amo a todos. Você precisa amar alguma coisa, senão você não vai amar, né? Então, por exemplo, quando a gente diz que é de um ser de relação por excelência, ele ama as pessoas, mas ele não tem como posse. Ele não elege, né? Como você ia dizendo, Vitor, não elege ninguém. Mas ele precisa fazer a experiência de amar alguém. Sim. Porque senão, na verdade, ele não vai amar ninguém. Tá confuso, tá? Tá, não, Tá, mas dá pra já entender. cheguei na conclusão aqui. Conclua, Paulinha. Não, porque assim, esse amar e se dar a todos brota de uma relação com a pessoa de Jesus Cristo. É. Então, porque eu amo e sou amada por Jesus, eu tenho a capacidade de amá-lo, né? No outro. Porque a gente ama todos para amar Jesus, né? Assim, aquela experiência dos santos que a gente falou no outro podcast, né? Dos santos e aquela experiência que a gente também falou da saída de si. Sim, do dom de si Do para dom o de si. outro. É interessante porque, às vezes, o celibato ele é muito mal compreendido. E hoje é um tema muito interessante isso. A sociedade, os jornais atacam muito, né? Tem até gente que diz assim, a igreja em algum dia vai acabar com o celibato sacerdotal, porque é uma oferta que não precisa acontecer. Inclusive, teve um fato engraçado, que eu, quando fui fazer meus votos perpétuos, eu botei, né, na época que estava em alta era o Facebook, né, 2015, aí botei Facebook, Instagram e tal, botei eu na minha missa de votos perpétuos, né, e aí uma pessoa botou assim no comentário de uma das fotos, né, Deus te perdoe pelo que você fez. Meu Deus! A pessoa disse desse jeito, Deus te perdoe pelo que você fez, porque Jesus já pagou todos os pecados na cruz, você não precisa fazer esse tipo de sacrifício do celibato, porque ele é o Cordeiro e tal, falando de Jesus. E aquilo ali, pra mim, assim, até foi engraçado, né? Porque o celibatário, ele se une a Jesus de tal forma, pelo menos ele deveria, né? A essência do celibato é se unir a Jesus de uma forma tão próxima que comunga dos sofrimentos dele, né? Aí a pessoa botou assim, e hoje é um tema na sociedade, de uma forma geral,
que é muito difícil das pessoas aceitarem. Elas têm dificuldade de aceitar. Por quê? Sim. Porque olham para o celibato, e até esse livro A Virgindade, do Cantalamessa, ele diz assim, as pessoas olham para o celibato e para a virgindade como se ela fosse algo que me tolhesse, no aspecto negativo. Ou seja, parece que o celibato é eu não posso isso, eu não posso aquilo. Eu não posso ter... Na verdade, a gente precisa olhar para o celibato a partir do aspecto positivo. E qual é o aspecto positivo? Que eu escolhi Jesus Cristo e somente a Ele. Então essa é a beleza. Eu não posso olhar, porque se eu olhar para o celibato a partir do que pode ou não pode, aí vai ser uma renúncia, um sacrifício estéril, né? Um sacrifício difícil, sofrido e sem frutos. Agora, se eu olho para o celibato não a partir daquilo que eu devo renunciar, mas a partir daquilo que eu devo escolher, optar no aspecto positivo e não no aspecto negativo, aí isso aí ganha todo o sentido e ganha força, porque eu estou escolhendo e somente um amor da minha vida, que é Jesus Cristo. E é chamado, né? É chamado, só... Assim, eu fiz meu discernimento vocacional, cada um de nós fizemos, né? Na vocação, né? Sua comunidade de vida, Shalom, definitiva. Promessas definitivas. Fiz minhas promessas definitivas no carisma e fiz um processo de discernimento com relação ao meu estado de vida. Eu contei em um podcast, eu cheguei na comunidade de vida com o ícone da Sagrada Família. Vou casar. Porque assim, a gente, né, normalmente, né, nós somos criadas para... Se sente atraído por isso. Por isso, né, para constituir uma família e tudo. Então, já cheguei, assim, com o meu íconezinho dando sinal, né? Vou casar. Então, assim, eu fiz um processo de discernimento, né, de estado de vida, onde Deus foi realmente desconstruindo muitas coisas dentro de mim, né, aquilo que eu já trazia pronto, foi fazendo uma obra nova, né, de me dar um olhar novo sobre mim mesma, né, sobre aquilo que eu trazia, e foi fazendo um processo de sedução, de conquista, né, de conquista. Então, assim, eu não acordo, tipo assim, desde toda a eternidade Deus me chamou ao celibato, mas eu não dormi solteira e acordei celibatária, né? Deus foi fazendo esse processo por meio da conquista, né, da sedução, porque ele era o chamado dele para minha vida. E eu escolhi livremente, né? Isso que o Vitor falou é importante. Eu fiz uma escolha livre diante de um chamado que Deus me fez. Então, eu não me sinto tolhida, eu não me sinto sem liberdade. Eu me sinto mais livre e mais da minha verdade. E mais capaz de amar, né? Né? Claro que com as minhas imperfeições, né? Tem uma parte aqui dos escritos, não sei nem qual é, mas diz Nosso assim... amor, porém, perfeito. Nosso amor, porém, imperfeito, como responder este sublime chamado? Porque, assim, é imperfeição aqui, mas, né, diante da graça de Deus, a gente vai correspondendo, né? Minha experiência pessoal aqui de ser desse tamanhozinho, mas a graça, assim... Sobressai, né? Angélica, perguntar aqui pra ti. Angélica responde. Quero que tu fale sobre a dimensão afetiva do celibatário e... Gosta. E para quem tá no vocacional, quem tá na obra Shalom, ou mesmo que não esteja na obra Shalom, ou que esteja fazendo um outro percurso vocacional que não seja com Shalom, se tu puder, depois de falar dessa dimensão afetiva, falar da dimensão do celibato formativo. O que é isso, né? Essa dimensão afetiva, né? Na verdade, um homem celibatário e uma mulher celibatária não deixam de ser nem homem e nem mulher, né? Então, toda a dimensão da afetividade vivida na expressão feminina e na expressão masculina, ela continua muito presente na vida de um celibatário, né? E é interessante porque a gente não é que você se consagra no celibato e vira celibatária, né? Você vai aprendendo a se conformar àquilo, né? A única relação exclusiva mesmo, assim, do celibatário é a relação com Deus, né? E nessa relação com Deus, ele vive toda a sua... o seu ser homem e o seu ser mulher, né? E em todos os sentidos, assim. Eu acho que não é uma dimensão, como o Vitor começou a falar, só de nãos. Na verdade, é um grande sim, né?
E a gente se descobre completamente capaz de muita coisa. Por exemplo, eu acho que eu daria uma boa mãe. Total. Eu acho que eu daria uma boa esposa. Com certeza eu organizaria bem uma casa. Adoro organizar as coisas. Né? Eu acho que eu seria um bom pai, mas não no sentido da organização. Né? Fito. Mas um bom pai, né? Mas a gente vai descobrindo, assim, as potencialidades ganhando uma proporção nova, né? E toda a dimensão da maternidade espiritual, que não é uma coisa desencarnada, porque a gente se envolve muito, né? Total. Afetiva e efetivamente falando com aquelas pessoas que Deus nos dá como filhos, né? Então, não existe um movimento de tolher as expressões. Existe um movimento de centralizar as primeiras reações afetivas para Deus, né? Então, o meu primeiro movimento de amor vai para Ele, né? E aí ele pega e distribui para quem ele quiser. Mas eu acho que existe, na verdade, uma potencialização. Totalmente. Assim, né? Você estava falando aí, eu lembrei aqui, não tinha nem pensado nisso antes de a gente conversar aqui, mas lembrei que eu estava com Moisés e eu estava como celibatário, no início do meu celibatário, me apaixonei por uma menina. Ai, Vitor, pode celibatário se apaixonar? Pode, assim, os movimentos podem vir dentro do coração, mas as nossas escolhas diante de Deus pelo celibato é que vão regendo as nossas atitudes. Aí eu perguntei para Moisés, o que é que eu faço com isso? Que é esse sentimento afetivo, esse apaixonamento que eu estou vivendo, o que é que eu faço com isso? Como é que eu faço para lidar com ele? Porque eu sei que eu sou celibatário, Deus me chamou para viver o celibato. Não coloque em xeque a escolha, não coloca, né? mas dentro de mim existe um impulso afetivo que me faz olhar para uma outra irmã e desejar ter uma vida com ela, uma vida santa, né? Uma vida de casado e tudo. Então o que é que eu faço com isso? Aí ele disse exatamente isso aí que tu disse. Vitor, olha, você tem que pedir a Deus a graça de pedir que Deus pegue esse afeto e faça com que ele, ao invés de ser exclusivo àquela pessoa, mas aquele mesmo amor que você vai dar, que gostaria de dar para ela, você vai dar para todos. E aí o seu amor, ele multiplica. Porque o que você daria para uma pessoa, você vai dar para todos. E por mais que seja uma coisa assim, para nós hoje já um pouco óbvia, mas fez toda a diferença. Porque a partir daquele dia, qualquer sentimento que se levantasse dentro de mim por uma outra irmã, de apaixonamento ou de querer construir algo, eu dizia, pois o que eu quero dar a ela, eu vou dar a todos, porque eu já fiz uma escolha celibatária. Eu acho que a gente vai se sentindo mais capaz, sabe? Mais capaz de ajudar, mais capaz de amar, né? E claro que existem esses movimentos de atração particulares que a gente vai ter que lidar o resto da vida. Mas, ao mesmo tempo, existe um cultivo de uma relação tão própria com Deus que não abala aquilo ali, sabe? Assim, você sente, né, esses tremores, mas imediatamente você sabe que para onde tem que ir, né? Sim. E Deus pega e aí ele distribui para onde quiser. Então, não é uma repressão, porque eu acho que é importante reconhecer e acolher, e pegar e dar para Deus, falar, Jesus, tá aqui, né? Teu, tá né? Aqui. Por mais que eu gostaria, mas eu não quero, né? Porque gostar e querer tem uma coisa bem diferente. Eu quero dar a você, e aí você faz, distribui para quem você quiser. Tem uma frase de Santo Agostinho que foi um pouco como é que fala quando os padres escolhem na ordenação, hein? O lema. Obrigada, Dai. O lema. Foi um pouco o lema do meu celibato, né? Que ele diz assim: eu tenho dentro de mim algo que é capaz de me despertar mais, me motivar mais, me emocionar mais e me mover mais do que tudo que eu vi fora de mim. Entendeu? Então, eu acho que é essa força mesmo dessa presença dentro que vai redimensionando as coisas ao longo da vida do celibatário. E, gente, assim, eu acho que a tendência é que eu me sinto muito mulher, assim, entendeu? Em todos os sentidos, assim. Então, não existe um movimento de diminuição e repressão. Eu acho que existe um movimento de dilatação. Pelo contrário, alarga. Alarga, né?
E realmente, aí como a Paulinha disse, assim, quem tem ouvidos, ouça. Porque aqueles que são chamados vão entender cada vez melhor essa linguagem, né? Você falando aí, eu lembrei Pra mim é muito cara essa história, né? E eu acho que vai muito bem para ilustrar isso que a Angélica tá falando, que são as 4 cordas de Santa Teresinha. Eu lembrei também, As cordas do coração, porque ela diz isso, né? Essas 4 cordas que é de esposa, mãe, filha e irmã, né? E ela diz assim, e essas 4 cordas, quem vai tocar elas é Jesus. Aí no meu caso é pai e filho, né? E amigo, né? Deu pra entender, né? Mas essas 4, isso pra mim, assim, me fala muito. Inclusive, esses dias, semana passada eu rezei com esse texto dela. E realmente é isso que a Angélica estava dizendo. É Deus que toca essas cordas. Então, na verdade, eu me sinto mais plenamente homem. Eu me sinto mais plenamente amigo. Eu me sinto mais capaz de dar e de me ofertar. E até o meu afeto parece ser mais puro e mais sincero do que antes. Porque quem toca nessas cordas não é, como a Angélica falou, uma mediação humana e nem uma mediação, digamos assim, ministerial, como o caso do sacerdote, mas é o próprio Jesus. E essas 4 cordas do coração do celibatário, só quem vai tocar... A minha mãe brincava dizendo assim... minha mãe, até hoje, né, ela faz uma brincadeira dizendo assim, ela me abraça e diz, ô meu filho, eu sou a única mulher que vai poder lhe beijar. Porque você não vai poder, eu sou a única mulher que vai poder lhe beijar. Eu disse, a senhora e minhas irmãs, né? Então, mas, porque essa realidade da vida celibatária, realmente, ela é tocada somente por Deus. E, por um lado, às vezes a gente sente falta, humanamente falando, a gente sente falta de um toque humano, mas quando você volta o seu olhar para Deus e você lembra que escolheu, no meu caso, minha experiência pessoal, na minha lucidez mais profunda, da minha mente e do meu coração, eu escolhi que só quem fosse tocar essas 4 cordas era o nosso Senhor Jesus, e eu relembro daquilo ali, como se aquela melodia dessas 4 cordas ela cantasse mais alto ao meu coração e à minha compreensão e à minha vida toda do que talvez se eu fosse buscar que outras pessoas tocassem essas cordas, né? E eu gosto de pensar também, Vitor, que essas 4 cordas são tocadas primeiro por Deus. Sim. Mas existe uma só que é só dele, sabe? Porque assim, o ser irmã, outros tocam, né? Sim. O ser filha, outros tocam. O ser mulher, outros tocam, mas o ser esposa não. Santa Teresinha diz isso. Só ele. Só ele, né? E aí o celibato formativo, né? Sim, vamos finalizar o celibato formativo. Ainda quer saber do celibato? Não, deixando pro final que é muito assim, importante. Uns 2 minutos pro celibato formativo. Esses últimos 2 minutos é só pra dizer. Não, gente, celibato formativo, ele é um compromisso que quem entra na comunidade assume, né? Nos primeiros anos. Muito importante. Como uma forma também de ter o coração... Quem entra na comunidade de vida, né? Perdão, quem entra na comunidade de vida, isso mesmo, obrigada. Como uma forma de ter o coração inteiro para Deus, naquele primeiro momento onde a gente vai fazendo a descoberta da eleição e vocacional, né? Do carisma, da identidade vocacional. Então, a gente chega na comunidade com o coração bem despedaçado. Eu lembro quando eu era formadora no discipulado, eu dizia, gente, vocês deixaram um pedaço do coração de vocês com o pai, outro com a mãe, outro com emprego, outro com estudo, outro com namorado, enfim, deixaram um pedaço com cada um, né? Vamos juntar agora, né? Vamos juntar agora, né? Então, o celibato formativo é aquele estado que eu me coloco diante de Deus, que tem uma graça, porque tem uma graça especial daquele tempo, né? Você lembra, tem. Né? Foi difícil no início, mas depois faz todo sentido. Pois é. Claro. Que vai permitir que Deus vá pegando esses pedaços do meu coração e cole, né? Para que quando eu dê o meu coração a Ele, nessa vocação aqui ou em qualquer outra vocação de uma vida consagrada, eu dê inteiro e não dê pedaços dele, né? Então, a gente pede esse período, que é 1 ano, mas... postulantado, né? Se vive, o discipulado também, e pode ser renovado ainda por um terceiro ano, né? Mas tem irmãos na aliança que também pedem para fazer essa experiência, né? Na obra também, porque o que é o celibato formativo? Porque o celibatário, ele faz um voto diante da igreja, tem um rito próprio,
E o celibato formativo, ele não é um voto, como é o voto do não tem um celibatário. rito para ele. É um ele é compromisso, apenas um compromisso, né, que a pessoa faz de não ter nenhuma relação afetiva para poder se dedicar somente a Deus e à obra que Deus quer realizar. Essa obra que a Angélica falou, de desfragmentar o seu coração. E se você, alguém que esteja escutando aqui na obra, vocacionado, eu posso viver um tempo de celibato formativo? Pode sim. Os irmãos que ingressam na comunidade de vida necessariamente viverão os 2 primeiros anos de celibato formativo. Os irmãos da obra ou da aliança é uma sugestão da comunidade que, se você puder e sentir da parte de Deus de viver esse tempo de celibato formativo, Vitor, quanto tempo? Pode ser 6 meses, pode ser 1 ano, pode ser 2 anos? Pode. Aí você vai discernir com o seu diretor espiritual, com o seu coordenador de grupo de oração, o seu acompanhador, vocacional, o seu formador pessoal, para poder ver quanto tempo você vai viver de celibato formativo. E qual é o intuito? É como a vida do celibatário, que é ser todo de Deus. O celibato formativo é que naquele tempo específico, em vista da formação, por isso chama formativo, em vista da sua formação pessoal, você viver um tempo que você não vai se preocupar com namoro, com afeto, você vai se preocupar só com Deus e somente de Deus. Por isso faz sentido o celibato formativo. E ele é fonte de muita cura, né? Muita cura. Tem testemunhos de pessoas extremamente, assim, renovadas e curadas. Totalmente. Mesmo, né? Então, gente, né? Amém. Ficamos por aqui. Obrigado, Angélica. Obrigado, Paulinha. Obrigada. Muito bom. Foi um prazer. Muito bom falar dessas coisas, né? Da vida da gente. A gente fica aqui querendo falar. Mas a gente vai ter outras oportunidades, né? De conversar mais. Vocês também podem aprofundar, né? Lendo, buscando. Nós temos o canal da comunidade, né? O conshalom.org. Tem assuntos, tem informações, né? Que pode auxiliá-los, né, nesse caminho de discernimento vocacional, nesse caminho de escuta, né, para o estado de vida, enfim, né, para aquilo que Deus desejar para a sua vida. Teremos em janeiro nossos vocacionais abertos, né, que são um dia de retiro praticamente, né, para auxiliar as pessoas assim no caminho vocacional mesmo, né? Se a pessoa sente, assim, uma inquietação, um desejo, como a Angélica falava em outro podcast, né? O algo a mais, o ir além. Nós fazemos esse convite para vocês, né? Participar do Vocacional Aberto, ou online, Vocacional Aberto à distância online, ou na missão que você estiver, né? Então, ninguém caminha sozinho, ninguém pode caminhar sozinho. Até a vida dos grandes santos, eles precisaram de guias, foram instrumentos de Deus na vida deles para poderem serem conduzidos no caminho vocacional. Então, caso você sinta no coração, procure a comunidade ou aqueles que Deus colocar no seu coração, mas não caminhe só nesse discernimento vocacional. Até a próxima. Shalom. Deus abençoe. Shalom. Deus abençoe.